gerar em oração, pregar em todo tempo e discipular pessoalmente. Tivemos aí o seminário de discipulado. O pastor Jonatas tem trago estudos preciosos sobre oração. E aqui no Tadel, né, desde a aula passada, nós temos falado um pouco a respeito da pregação do Evangelho, né? Nós começamos a refletir aí na carta aos Romanos, e na aula passada nós estudamos, né, Romanos 1, e Paulo ele traz assim de uma forma espetacular, né, essa pregação do Evangelho. E uma das coisas que ele deixa claro para nós é que essa pregação, ela é uma dívida que nós temos com o mundo, que nós somos devedores. E ele apresenta também, né, a si como um pregador desse evangelho, como um escravo do Senhor, como um apóstolo, alguém que está ali para representar o Senhor, para levar esse evangelho, mas ele fala também de quem é esse evangelho que ele está apresentando. Ele fala que esse evangelho é o evangelho do Senhor, o evangelho de Jesus Cristo, né? Que ele é um apóstolo de Jesus Cristo, que é ele que ele representa. Sabe por quê? Se a gente receber aqui na igreja alguém que é da igreja dos Mórmons, testemunha de Jeová, um espírita, um budista, irmãos. E se a gente pregar um sermão em que Cristo não é o centro desse sermão, a gente vai até falar de coisas interessantes aqui e que são importantes, que são viáveis, não é? Que a gente precisa de fato falar. Valores, comportamentos mudados, obediência, não é? Recentemente eu trouxe aqui um estudo sobre honra. Mas se tudo que nós falarmos, Jesus Cristo não for o centro, essas pessoas vão vir aqui, elas vão ouvir esses sermões e elas vão até concordar com o que a gente fala. Elas vão pensar da seguinte forma, até que o que eles falam não é tão diferente do que a gente pensa, né? Sabe? Porque o que diferencia a nossa caminhada, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente segue, é Jesus. É o que diferencia. Então, tudo que nós falamos, Jesus precisa ser o centro. E Paulo ele fez questão, né, de mostrar isso aqui, quando ele se apresenta aqui, na carta aos Romanos, quando ele apresenta o evangelho, que ele está levando ali aquele povo, ele deixa isso muito claro. E nós também precisamos sempre deixar isso muito claro. Então, nós estamos vendo aqui, né, a respeito da pregação do Evangelho. Por quê? Oramos por uma cidade que necessita ouvir a pregação do Evangelho. Mas muitas vezes a gente não prega porque a gente não sabe nem por onde começar, né? A gente não sabe como chegar e falar do Evangelho. Então, aqui, Paulo, ele nos dá uma aula, assim, tremenda, sobre como pregar esse Evangelho. Amém? Então, eu quero que você abra aí agora, em Romanos 2. Na última aula, nós vimos Romanos 1. E agora nós vamos ver Romanos 2. Se meu computador me ajudar. Ele não quer me ajudar. Ai, irmãos.
Eu vou ter que falar com vocês em cima das anotações do que eu fiz. Tomara que eu consiga passar grande parte para vocês. Ele não está querendo abrir o documento aqui. Abriu. Agora ele me ajudou. Pronto. Tudo quanto é contaminação não presta, né, gente? Deve ser algum vírus aqui. Ai, Jesus. Então, Paulo, ele fala, né, do Evangelho, depois ele aponta uma sociedade gentílica depravada. E agora, nos capítulos 2 e 3, ele denuncia a incapacidade humana de salvar-se por suas obras. Paulo mostra as falhas dos críticos moralistas, dos judeus e de toda a raça humana, sendo impossível salvar-se. Se a nossa pregação não for centralizada em Cristo, nós não estaremos pregando o verdadeiro Evangelho. Mas o Evangelho é a salvação pela graça. E nenhum homem é capaz de salvar a si mesmo. Amém? Esse deve ser o centro daquilo que nós pregamos. Então, vamos lá. Romanos 2, dos versículos 1 ao 16, ele vai se referir aos críticos moralistas, né? Aquelas pessoas que estão sempre ali, dizendo que está certo e o que está errado. Então, vamos ver o que Paulo fala aqui. Do 1 ao 4, ele vai dizer a esses críticos moralistas que o juízo de Deus é inevitável. Que o juízo de Deus virá. Vamos ver o que ele diz. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, aqui, quando a pessoa ela age dessa forma, condenando, ela mesma está se colocando em julgamento. Porque aquilo que eu condeno o outro, a mim mesmo eu me condeno. Por que ele está dizendo isso? No versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Eles se contradizem, né, com o seu comportamento. Eles julgam, mas eles fazem as mesmas coisas e acham que vão estar fora do juízo de Deus. Lá em Romanos 1, quando Paulo ele acusa, ele fala da depravação geral, aquelas pessoas, elas faziam errado e elas assumiam que faziam errado. E concordavam com quem fazia errado também. Aqui a gente vê um outro quadro, não é? Eles fazem errado e ficam condenando quem faz errado. Quer dizer, são hipócritas, não é? Esses moralistas, esses críticos, e que Paulo está dizendo aqui para eles que o juízo de Deus é inevitável, são pessoas hipócritas, que apontam o dedo para o outro, mas que está fazendo a mesma coisa, não é? Aponta para o irmão que adulterou, mas ele, no pensamento, tem adulterado, né? Tem desejado a mulher do próximo. Então, o juízo de Deus é inevitável. Ainda que aquela pessoa tenha uma capa de, né, espiritualidade, pura religião, e ainda se acha no direito de condenar as outras pessoas. Freud, ele chama isso de projeção, né? Condenar nos outros a falha que perdoamos em nós mesmos. Isso é uma projeção, né, pastora Margarida? Aquilo, né, que eu vejo, a minha falha que eu vejo ali naquela pessoa, eu condeno, mas eu perdoo em mim mesmo. Irmãos, a gente tem uma facilidade tão grande de fazer isso, sabe? Muito grande, né? Pensa bem, quando você faz alguma coisa errada com a outra pessoa, que você vai pedir perdão e às vezes aquela pessoa não responde prontamente, você pensa assim, nossa, mas eu fui lá pedir perdão e a pessoa não quis me perdoar.
Mas quando alguém vem pedir perdão para você, você logo também endurece o coração. Está vendo como é que a gente tem facilidade de condenar os outros naquilo que a gente mesmo falha? É só um exemplo. Vamos lá para o versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, aqui Paulo está dizendo, olha, nem quando você se arrepende é mérito seu, você não é melhor do que ninguém, né? É o Senhor que te conduz ao arrependimento. E aí, do versículo 5 ao versículo 11, ele vai dizer aqui que o juízo de Deus, ele é justo. É justo, né? Nem mais e nem menos. É ali, na medida certa, é justo. Vamos ver como é que ele diz isso? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Lá no Salmo 62, 12, fala do princípio da justa retribuição. Eu não vou ler para a gente ir avançando, tá? Mas anota aí, depois você confere. Salmo 62, 12 fala do princípio da justa retribuição. Eu vou ser retribuído por aquilo que eu faço. Não é? E é nisso que se fundamenta a justiça. Versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Esse julgamento de se dar a cada um a seu procedimento, ele está acontecendo, né? Todos os dias, aquilo que é feito. E isso tem acontecido em secreto, mas haverá um dia em que tudo vai vir a público. Sabe, irmãos? Os pensamentos, os sentimentos, todo mundo vai saber o que sucedeu. Então, esses moralistas aqui, que estavam querendo dizer que eram bons demais, que eram tão bons que podiam condenar os outros nas suas falhas, era isso que o Senhor estava dizendo para eles, olha, virá o dia, era isso que Paulo estava dizendo, virá o dia em que tudo vai ser revelado e todo mundo vai saber quem é você. Viu? Versículo 7. Fala, né, continua falando dessa retribuição. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. O justo juízo de Deus, irmãos, será baseado no que fizemos. Nós estamos falando de juízo e não de salvação. Amém? Vamos ter um julgamento de tudo que nós fizemos. A salvação não é pelas nossas obras, mas as nossas obras serão julgadas. Viu? Quero que você anote aí mais algumas referências, se você quiser estudar depois, que fala a respeito disso. Tiago 2, versículo 18, Gálatas 5, 6, João 17, versículo 3, e Mateus 6, versículo 31. E aí ele continua, porque ele fala desse justo juízo de Deus até o versículo 11. Então, aqui no 9... ele está falando o seguinte: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, aqui ele mostra a prioridade, né, para os judeus, mas ele mostra que haverá uma imparcialidade, porque ele fala também do grego. Então, tanto o judeu como o grego. Versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro, de novo a prioridade, e também ao grego, de novo a imparcialidade. Versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas.
Então, resumindo aqui, ele está falando para aqueles que gostam de apontar o dedo, que são críticos e moralistas, vocês também serão julgados. Para de condenar, para de julgar. Amém? E aí, ele continua aqui, depois do versículo 12, do 12 ao 16, falando que o juízo de Deus, ele é imparcial. Então, a gente vê, né, que o juízo de Deus é inevitável, né, que é justo e que é imparcial. Repita comigo. Inevitável, justo e imparcial. Versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Isso quer dizer o quê? Todos serão julgados. Os judeus que tinham a lei seriam julgados, não é? E aqueles também que não tinham a lei também seriam julgados. Versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, ele está aqui, sabe, trazendo uma hipótese. Por quê? Porque ninguém vai conseguir praticar a lei totalmente, não é? A gente sabe disso, que ninguém vai conseguir praticar a lei 100%. Ele está trazendo aqui uma hipótese, mas o que ele está querendo dizer com isso? Que obedecer essa lei é mais importante do que ter. E os judeus, eles ficavam se vangloriando porque eles tinham a lei, né? Os judeus, eles se achavam superiores porque eles tinham essa lei. Mas aqui a palavra está dizendo que o mais importante é obedecer essa lei, ainda que o Senhor saiba, né, que nós não poderíamos obedecê-la 100%, e é por isso que ele teve o plano de salvação para nós, não é? Versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Nossa, né? Aqui os gentios, eles não têm a lei, mas eles acabam fazendo o que a lei manda, por instinto, irmãos. Sabe? Porque, na verdade, dentro de nós já existe uma consciência. Eu trabalhei muito tempo com crianças de 2, 3 anos, pequititinhos. Eles já tinham consciência de muitas, posso dizer para vocês, da maioria das coisas, do que era certo e do que era errado. E quando eles estavam fazendo uma coisa errada, 2 anos eles faziam escondido, porque eles sabiam que estavam fazendo errado. Sabe? Então já existe essa consciência dentro do ser humano do que é certo e do que é errado. Versículo 15. Estes mostraram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, Deus, ao criar as pessoas, fazem elas morais e conscientes. Ele está falando não da regeneração, mas da criação. Quando ele fala que a lei está gravada no seu coração, ele não está falando aqui de um coração transformado, regenerado, mas que ele criou o homem com uma consciência do que é certo e do que é errado. Amém? Versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então aqui ele mostrou que o Senhor, que esse evangelho é imparcial, que o juízo é imparcial. Não é? Tanto aqueles que possuem a lei, como aqueles que não possuem, serão julgados. Não é? O juízo de Deus é imparcial. Ele estava falando tudo isso aqui com aqueles homens.
se diziam, né, saber de muita coisa. O Evangelho, ele é a força que nos liberta da ira vindoura. Então, é por isso que ele deixa aqui claro, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Então, o Senhor vai julgar de conformidade com o Evangelho, porque o Evangelho é a força que nos liberta da ira vindoura. Amém? Depois que ele fala com os moralistas, com os críticos, dá essa lição de moral neles, não é? Falando, olha, vocês pensam que vocês são bons demais, mas vocês não são, vocês vão ser julgados. Ele começa a falar com os judeus presunçosos, né? Os judeus achavam que eles eram tudo, que eles tinham tudo. Do versículo 17 ao versículo 29, do capítulo 17, versículo 17 ao 29, é isso mesmo. Paulo denuncia a confiança própria do povo judeu. Eles tinham confiança em quê? Na aliança, na lei e na circuncisão. Não, Deus tem uma aliança conosco. Nós somos circuncidados. Nós temos a lei. Então, nós somos o povo de Deus e ponto final. Né? A gente sabe que existem peculiaridades com o povo judeu. E nós não vamos entrar nesse mérito agora, porque isso daria várias aulas para a gente estudar, não é? Mas com relação à salvação, irmãos, eles necessitam, sabe, da graça como nós. Amém? Necessitam do Senhor Jesus como nós. E as advertências que eu vou ler aqui agora, elas servem tanto para os judeus como para nós. Versículo 17. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontra em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, quer dizer, tem todo o conhecimento. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? É a pergunta que Paulo faz. Paulo, ele era aquele que, sabe, cutucava a onça com vara curta. Né? Ele fazia aquelas perguntas que deixavam a pessoa embaraçada. Então, você que ensina a outra e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas, não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhe roubas os templos? Sabe, tinha judeus que iam nos templos para roubar lá nos templos de outros ídolos, pegar o que tinha lá. Então, eles abominavam os ídolos, mas iam lá pegar as coisas que tinham sido oferecidas para eles, para aqueles ídolos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, quer dizer, você se acha tão bom porque você tem a lei, mas você não obedece ela. Né? Então, Paulo está aqui, mostrando para os judeus que eles não são tudo aquilo que eles pensam. E que eles também vão ter um julgamento. Não é? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele não te julgará a ti, que não obstante és transgressor da lei? Então ele está dizendo assim, se aquele que não tem a lei, mas obedece, não está sendo melhor do que você que tem a lei e desobedece, não está sendo, né, circunciso, e você incircunciso?
É isso que ele está dizendo aqui. A obediência não nos leva à salvação, mas ela é um resultado da salvação. Não é eu obedecer à lei que vai me levar à salvação, mas quando eu sou salvo, eu obedeço. Sabe? Esse é um sinal de que eu sou salvo. A circuncisão era um sinal, né? De que aquele era um judeu, povo de Deus. A obediência, ela é um sinal, ela é a circuncisão. Amém? Então, por isso que ele está falando aqui, se os gentios obedecem, eles são circuncisos, são circuncidados. Né? E você tem a lei, mas não obedece, é como incircunciso. Então, não adianta, sabe? Trazendo aqui para nós, não adianta a gente ter todo o conhecimento e não obedecer. Se nós, de fato, somos salvos, cremos nesse evangelho, nós vamos obedecer, nós vamos andar em obediência. Porque nós vamos ter um julgamento de tudo que nós fazemos. A obediência não nos leva à salvação, mas é um resultado da salvação e é obra do Espírito Santo. Nós também não vamos nos vangloriar porque obedecemos, porque isso é uma obra do Espírito Santo em nós. Nós obedecemos porque Deus age com essa transformação nas nossas vidas, sabe? E eu gosto de exemplificar isso com o chá. Eu amo chá. E esses dias frios, meu marido tem feito cada chá para mim, né, amor? Toda hora ele traz um diferente, né? E como é que o chá é feito? O chá é a água colocada no fogo. E aí você coloca ali a erva, que é a essência, não é? Então, irmãos, ali aquilo tudo é transformado no chá. Nós podemos colocar que o Espírito Santo é o fogo, nós somos a água, alguma coisa assim sem cheiro, sem sabor, sem nada, né? E a gente é colocado ali no fogo, o Espírito Santo está ali trabalhando nas nossas vidas e a essência de Cristo é colocada em nós. E nós nos transformamos em algo muito bom. É assim que funciona. A obediência, ela não é produzida em nós por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo, porque eu me rendo a Ele, sabe? Não é porque eu tenho conhecimento da palavra, é porque Deus, por meio da minha fé em Cristo Jesus, sabe? Através do Espírito Santo, Ele vai me transformando. Amém? E é isso que a gente tem que ir falando para as pessoas. Vocês estão entendendo? Sabe? Que a gente vai encontrar moralistas por aí, pessoas que se acham 100%. Nós vamos encontrar pessoas que se acham donos da verdade. E a gente vai mostrar para elas que não é nada disso que salva. Sabe? Que elas podem até ser pessoas boas, pessoas legais, pessoas que têm conhecimento, mas não é isso que salva. Sabe? E Paulo, ele vem aqui, versículo a versículo, provando isso a essas pessoas. Lá no capítulo 3, ele começa a defender, sabe, e ir contra as más interpretações desse evangelho. E ele usa um tipo de convenção literária que se chama diatribe, eu acho que é essa a pronúncia. Tem algum professor de português aí? Me ajudar? Eu acho que é essa a pergunta. Mas, no que consiste isso? A pessoa faz a pergunta e ela mesma responde. Ele é o opositor e aquele que também defende um ponto de vista. É isso que acontece aqui, nesse texto que nós vamos ler. O próprio Paulo, ele faz a pergunta e ele mesmo responde aquela pergunta opositora, porque ele já sabe no que aquelas pessoas vão questionar. Ele já sabe o que elas vão falar, porque um dia ele foi, né, como elas. Ele era judeu, então ele sabia já o que eles iam questionar. E aí ele começa aqui, no versículo 1 do capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão?
Muita. E ele responde, muita. Sob todos os aspectos. Existe vantagem em ser um judeu. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, né? Como não tem vantagem ser um judeu? Foi confiado os oráculos de Deus. Aos judeus existe vantagem, sim. Aí no versículo 3 ele faz outra pergunta. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Aí ele responde, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Versículo 5. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? E ele coloca entre parênteses, falo como homem. Aí ele mesmo responde, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Então aqui, ele está dizendo que Deus é um juiz universal e que ele vai julgar o mundo. Ele vai julgar a todos. Não é? Versículo 7. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Olha aí, a pergunta de alguém que quer ser esperto. Vou repetir, irmãos, a pergunta de alguém que quer ser esperto. Isso é engraçado demais. Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Tipo assim, se quando eu peco, né, a glória de Deus fica mais evidente, por que eu vou ser condenado? Né? Aí, versículo 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Aí Paulo, ele não faz nenhum comentário. Sabe aquela frase que a gente costuma dizer? Sem comentários. Em silêncio, Paulo diz isso aqui. Ele não comenta mais nada, porque essas afirmações, esses questionamentos já são perversos por eles mesmos. Ele fala assim, olha, isso aqui não precisa nem eu comentar, porque todo mundo já entendeu, né? Que não tem cabimento um questionamento desse, né? Aí, do versículo 9 ao versículo 20, ele já falou aos moralistas, ele já falou aos judeus, que todos eles serão julgados. Agora ele vem falar a toda a raça humana. Ele agora se refere a todos de forma geral. Versículo 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí, do versículo 10 ao 18, ele começa a mostrar a realidade da injustiça humana. E ele vai ligando uma mensagem à outra como se fosse um colar de pérolas. Tá? E essa é uma prática rabina, ligar uma mensagem a outra. Ele pega mensagens do Antigo Testamento e vai ligando uma a outra e trazendo uma clareza com relação a essa injustiça humana. E aí ele começa lá no versículo 10. Como está escrito? Não há justo nenhum sequer. A sua Bíblia, ela deve ter todas as referências aí do ladinho, né, de que, em que esse texto está se referindo, tá? Pelo menos na minha tem. Eu não vou ficar citando para a gente não perder tempo. Depois você pega esse texto e vai ver as referências para você, se você quiser pesquisar, tá bom? Versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele está se referindo aqui a todo mundo, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha só. Não é? E aqui a gente pode observar 3 características aqui, nesse quadro bíblico, que Paulo foi pintando, né, unindo uma mensagem à outra. Ele foi pintando o quadro da humanidade aí, né, um quadro bíblico da injustiça humana. E o primeiro aspecto que a gente vê aí é a ausência de Deus, né? Quando há ausência de Deus, a vida da pessoa ela é marcada pelo pecado. No versículo 11 e no versículo 18, a gente pode ver ele falando isso. Vamos voltar de novo aí para você ver. 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A ausência de Deus. Versículo 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. A ausência de Deus. A gente vê que essa ausência de Deus, ela leva ao pecado. Eles renunciam a Deus e se atiram ao pecado, pois quando temem a Deus, as pessoas se desviam do mal. O pecado é a revolta do eu contra Deus. É destronar Deus com a intenção de entronizar a própria pessoa. Então, por isso, sabe, que existe uma ausência de Deus, porque a intenção é a pessoa entronizar ela mesma. E é por isso que ela cai, né, nos pecados. O segundo aspecto que a gente vê aí nesse texto, a natureza destruidora do pecado e a capacidade que ele tem de infestar a nossa vida. Em todos os aspectos, o pecado tem o poder de infestar a nossa vida, infestar a nossa mente, as emoções, a sexualidade, a consciência e a vontade. Vamos voltar no versículo 13 e no versículo 17. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Aí ele continua, né? A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Então a gente vê a destruição que o pecado ele faz na vida de uma pessoa. E aqui ele vai citando diferentes partes do corpo, para mostrar que é algo geral, que o pecado destrói de forma geral. E por isso ele cita várias partes do corpo para a gente ter essa visão. Eles não reverenciam a Deus, têm uma depravação total. O Dr. Packer, ele cita uma frase interessante. Ninguém é tão mal quanto poderia ser, e nenhum dos nossos atos é tão bom quanto deveria ser. Por que eu estou falando aqui esse texto para vocês? Porque não tem uma pessoa que faz tudo isso. Talvez tenha, né, uma ou outra, quem sabe. Mas, de modo geral, as pessoas não cometem tudo de errado. As pessoas não são totalmente depravadas. Mas alguma dessas coisas, ela comete. Não é? Então, não há nenhum justo sequer. É isso que está dizendo aqui. Ponto 3. A universalidade do pecado. O que tem de negativo nessa universalidade do pecado? O 10, o 11 e o 12, ele nos mostra, não é? Com relação a isso. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, a ausência de Deus é o ponto negativo. Mas qual é o ponto positivo nisso aqui?
na universalidade do pecado. O ponto negativo é a ausência de Deus. E o positivo é que fica claro para nós que não há um justo sequer. Ele repete várias vezes nesses textos que foram lidos agora. Que todos, né? Todos. Ele está incluindo toda a raça humana. Não há um justo sequer, ninguém que possa salvar-se. Então é generalizado. Ninguém, irmãos. Todas as pessoas, para serem salvas, precisam de Jesus. Precisam da graça. Então a gente não precisa escolher para quem a gente vai pegar. Porque todas as pessoas precisam da graça de Deus. Precisam conhecer esse evangelho. Onde Cristo é o centro. O evangelho que Paulo apresenta, que nós também apresentamos. Amém? Qualquer religião, irmãos, você vai conseguir refutar com essa verdade. Sabe? Um dia, uma amiga espírita, conversando comigo, e ela começou a falar como é que chama, meu Deus? Da reencarnação, né? E aí ela, falando da reencarnação, ela falava que cada vez que vem, a pessoa é purificada, e ela vai passando de uma colmeia para outra, até que chega no paraíso, e nananã, e ela falando aquilo comigo. Pensa numa pessoa maravilhosa, que eu amo muito. Eu não estou tendo muito contato com ela agora, mas amo ela demais. Pessoa maravilhosa, bacana. E ela falando aquilo, eu falei, Senhor, me dá uma chave aí, né? Para me falar do seu amor aqui agora. Ela está abrindo para mim. E aí ela falando isso, e eu falei assim, ela falou, Eu falei, mas vem cá, vamos lá para o dia da crucificação. Senhor Jesus, vocês chamam ele de mestre, eles chamam Jesus de mestre. É aquele que ensina, né? Que veio e que fez tudo certo para ensinar. Jesus não é o salvador para eles, é o mestre. Falei, então Jesus veio e ensinou tudo. Significa que Jesus já era um espírito evoluído. Ele já tinha sido purificado. Ele já tinha vindo aqui várias vezes, né? Segundo a ideia deles. Ele já tinha sido purificado. Ele agora era um espírito evoluído. Por isso que ele podia estar lá no paraíso, né? E aí Jesus está lá sendo crucificado. Como é que você me explica isso? O que ele tinha que pagar? Se ele estava já purificado. Por que ele estava lá sofrendo? O sofrimento não é para purificar? Não reencarna para sofrer, purificar e ir evoluindo até chegar no paraíso? Aí ela, não, mas é porque ele tinha que ensinar. Aí ela encerrou com essa fala. Eu falei, então agora vamos para o lado de Jesus, o ladrão. O ladrão ruim estava lá, sendo crucificado porque tinha roubado. Não como Jesus. Jesus estava lá sem nenhuma culpa. Mas aquele ladrão, ele tinha roubado. Aí Jesus vira para ele, amiga, e fala assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não voltou para ser purificado e foi para o paraíso. Aí ela, eu tenho que perguntar para a minha professora, para a minha mestre. E até hoje ela não me dá a resposta, né? E eu preguei ali o evangelho e falei para ela da necessidade de Cristo para nós sermos salvos. Então, irmãos, todas as religiões, quando você coloca Cristo no centro, você mostra que aquilo que eles ensinam não irá salvar. Sabe? Não tem como salvar pelo que eles mesmos pregam. Não tem como, irmãos. Não tem como. Sabe? Pensa comigo, a pessoa pode vir 1000 vezes nessa terra, ela nunca vai ser 100%. Ela sempre vai errar em alguma coisa, então ela nunca vai para o paraíso. Sabe? É uma coisa assim falível. Mas o evangelho é infalível. Porque o evangelho é amor de Deus, é perdão de pecados. Amém? E é esse evangelho que nós iremos pregar em todo o tempo. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Isso é interessante. E todo mundo seja culpável perante Deus. Então, irmãos, todos, inclusive judeus, não são justos. Tem falhas.
O mundo inteiro tem sido declarado culpado, está sujeito ao juízo de Deus. O fato de ser judeus especial não exonera ninguém. Todos, não é? Ninguém é justo por si mesmo. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei ela tem uma função, não é? Que é revelar e condenar os pecados deles. E a razão pela qual a lei nos condena é que nós quebramos ela. Então a lei ela vem sim para revelar, né, o nosso pecado, para nos condenar, para dizer que todos estão, né? Ninguém é justo. É isso, para isso que a lei vem, para mostrar a nossa incapacidade de cumpri-la. E ela nos condena porque nós quebramos. É por isso que a lei nos condena. É por isso que a lei condena todas as pessoas. O principal motivo da lei é fazer com que os homens sejam não melhores, mas piores. Quer dizer, elas lhe mostram o seu pecado. Então, a lei não é para eles se acharem bons, como os judeus se achavam. É para eles se acharem, nós somos maus. É para isso a lei, sabe? Ela nos mostra o seu pecado. Para que, a partir desse conhecimento, eles possam ser humilhados, aterrorizados, esmagados. Então, tendo conhecimento do pecado, eles vão ser isso aqui. E quebrantados. E dessa forma, sejam levados a sair em busca da graça e chegar assim àquela semente abençoada, que é Cristo. Então, quando ela olha para ele e fala, estou condenado, né? Aí ela vai em busca da graça, que é Cristo, que é o perdão dos pecados, que é aquele que morre em nosso lugar, para que nós sejamos perdoados, para que nós tenhamos vida. É assim que a gente vai pregar o evangelho, irmãos, né? Falando assim, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Não. É aquela pessoa que é boa, mas um dia você vai conseguir mostrar para ela que ela mente. Que um dia ela ficou magoada com alguém, ela se irou, que ela não é sempre 100% e que ela precisa do perdão dos pecados. Ela precisa de Cristo. Não há um justo sequer. Ninguém pode se justificar. Ninguém é 100%. Viu? Esse é o evangelho que nós vamos pregar, que denuncia o pecado. Já estou terminando. Entendendo nossa condição, que estamos condenados, podemos partir para o mais agora do versículo 21. Qual é o mais agora do versículo 21? Depois que eu aceito, não, agora eu entendi que eu estou condenado. Eu preciso de um socorro. Aí vem o mais agora. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É essa salvação, é esse evangelho que nós vamos pregar, mediante a graça. Nós vamos ser julgados pelas obras, mas a nossa salvação é pela fé. E a obediência é fruto da salvação que o Senhor está operando na minha vida. E por meio do Espírito Santo de Deus, não por minha própria capacidade. Nós não somos capazes, irmãos. Nós não somos capazes. Amém? Nós precisamos dessa tão maravilhosa salvação por meio de Cristo Jesus. Todos nós.
e todas as pessoas. Depois você termina, tá? De ler esse capítulo. Pelo horário eu não vou continuar a leitura, mas vale a pena você ler. E eu vou terminar com uma frase. O versículo 19 diz que a lei calou a boca das pessoas, né? Mostrou que ninguém era capaz, que todos estavam condenados. A culpa cerrou-lhes a boca, mas que a nossa boca se abra em testemunho de Cristo. Amém? A lei calou a boca das pessoas, mas nós vamos abrir as nossas bocas e pregar o Evangelho, que é a libertação, que é a salvação. É o único meio em que o homem pode se salvar. Então, sabe, essa pregação forte de Paulo é que tem que ser a nossa pregação. Gerar em oração, pregar em todo o tempo o Evangelho genuíno e discipular pessoalmente. Em nome de Jesus.